14 de 1996, entrevistado Sr. José Flaxber, entrevistadora Anabela Sereno, cidade São Paulo, país Brasil. A entrevista será realizada em português. Meu nome é Anabela Sereno, ANABELA-SERENO. Hoje é agosto, dia 14 de 1996. Estou entrevistando o Sr. José Flaxber. A entrevista está sendo realizada na cidade de São Paulo, Brasil. Seu nome, por favor. Meu nome é José Flaxberg. Apelido? Apelido Yossi. Data de nascimento? 28 de março de 1941. A sua idade? Minha idade agora é 55 anos. A cidade e o país de nascimento? Eu nasci em Varsóvia, Polônia. Eu gostaria de saber o seu nome em hebraico. Meu nome em hebraico é Israel Yosef Ben Zion. O Ben Zion foi dado para mim pelo rabino que fez o Brit Milá, porque eu nasci no gueto Varsha em 1941 e eu nasci já com Brit Milá feito. E o rabino que só fez o Brit Milá, ele achou que isso foi uma das coisas muito poucas que podiam acontecer de vez em quando. E então ele me deu esse nome Ben Zion para eu chegar a Israel e ser Ben Zion. O nome do seu pai? O meu pai chamava Avraham Maidan. Sua mãe? Minha mãe Regina, no momento, Flaxberg. Senhor José, o senhor nasceu no gueto durante a guerra. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco o que o senhor ouviu dos relatos da sua mãe, de como era a vida judaica na sua família. Minha mãe era de uma família tradicional. Meu avô, pai dela, era um judeu muito ortodoxo, que naquela época pouco trabalhava. Quem trabalhava mais éramos filhos e a minha avó. E eles tinham, naquela época, um negócio bom, um negócio de venda de delicatessen em Varsha. A minha mãe trabalhava lá, e minha avó trabalhava lá, e mais irmãs dela. É uma família numerosa, de 7 filhos. Quando em 1941, quando começou a guerra, eles já começaram a ter problemas da parte dos segregação e para a parte econômica. Mas continuaram a morar no gueto. Em 1939, minha mãe casou com meu pai, Avraham, e trabalhava com negócio separado, também em comércio. Em 1943, quando os alemães chegaram a Varsóvia e começaram a fazer os muros em volta do gueto, praticamente foi proibida a saída e a entrada no gueto dos judeus. Como que eles moravam dentro, então eles moravam lá na rua, eles estavam morando na rua Solna 4, e depois eles tinham que mudar em 1942 para Novolipets 44. Nessa época eles já não tinham mais o comércio, porque não podiam nem vir nem sair, e começaram a trabalhar numa lavanderia de um alemão que chamava Schultz.
A vida começou a ficar cada vez mais difícil lá, com falta de comida, com sujeira, com problemas de superlotação. E naquela época os judeus já estavam sabendo que vai ter que se defender, vai ter que fazer alguma coisa. E praticamente todo mundo começou a se armar. E todo mundo tinha arma em casa, até criança de 10 anos já estava armada, já estava tentando, esperando o dia para o levante. Meu pai, ele trabalhava nessa tinturaria, mas era também muito amigo da Anilevich, que era a cabeça, que organizou, ele que estava tratando com os alemães, ele que estava praticamente cuidando da vida dos judeus lá no gueto. Ele que tratava com os alemães, que tratava com os judeus. E depois, quando houve o levante, teve muitas mortes, e meus pais, em 1943, em maio, decidiram fugir, antes de terminar o levante, fugir do gueto. Minha mãe teve vários, por isso que minha mãe contou, teve várias batidas dos alemães dentro do gueto. E cada vez pegavam pessoas de lá e matavam. Ou tiravam fora e matavam também. E por causa, às vezes, de algum ataque ou alguma coisa que acontecia para algum alemão, matavam muita gente lá dentro. E na hora da decisão, que eles decidiram fugir, eu tinha, naquela época, 2 anos, eles colocaram dentro de uma mochila a mim, junto, e me deram uma pílula para adormecer. E saíram de noite pelos canais. Eles chegaram logo de manhã, bem cedinho, fora do gueto. Justamente saíram num lugar que ainda era escuro, mas uma senhora, que era uma senhora cristã, viu eles saindo de lá e se escondendo em algum lugar. E ela foi até lá, e ela estava sabendo de tudo que estava acontecendo dentro do gueto, estava sabendo que eles saíram de lá, e simplesmente falou para eles: olha, vocês são judeus, vocês mataram o Cristo, e vocês têm que morrer por isso. Nessa hora, minha mãe ficou muito desesperada e falou: olha, eu tenho aqui uma criança de 2 anos. Ela não matou teu Cristo. Nós matamos. Nós somos culpados. Mas ele não fez nada. Ele nasceu agora. Fica com ele. Nós vamos morrer. Mas fica com ele e que ele não tem culpa nenhuma. Essa senhora, naquela época, tinha uma idade, não me lembro exatamente, mas era uma senhora já de idade, e ela era uma senhora cristã polonesa, boa índole. Só que ela tinha, atrás dela, a educação cristã, a igreja, que ensinaram ela que os judeus mataram o Cristo e tem que morrer por causa disso. E o Hitler veio para tirar os judeus, para matar os judeus por causa disso aqui. Meus pais me deixaram lá. Ela denunciou seus pais? Não. Ela, com isso, não denunciou meus pais. Ela me levou com ela. E meus pais fugiram. Meu pai ficou foragido, ficou escondido fora. E minha mãe
conseguiu, com documentação falsa que ela obteve no gueto, passar para a Alemanha, viajar para a Alemanha como cristã. Ela era uma moça nova, tinha naquela época 40 anos, 30 anos, então ela era bonita e ninguém sabia que era judia, e com isso ela chegou para a Alemanha e conseguiu um trabalho com duas senhoras doentes, que trabalhou lá como empregada delas. Em que cidade? Em Alemanha, eu não sei qual é a cidade, mas foi uma Alemanha mesmo. É a Alemanha que ela conseguiu chegar e trabalhar lá. E o seu pai não fugiu para outro lugar por quê? O meu pai, ele não conseguiu documentação ou alguma coisa. Ele se escondeu com algum amigo, ficou escondido mais alguns meses e depois ele foi descoberto em fim de 1943 e foi posto na prisão, prisão em Varsóvia mesmo, e com uma fuga que teve na prisão, tiraram sorteio e mataram 30 ou 40 judeus por causa de uma fuga de uma pessoa. E ele morreu em fim de 1943. Eu fiquei com essa senhora, que eu chamava ela de avó. O nome dela era Josefa Beltz. Ela tinha uma filha com 18 ou 20 anos, naquela época. E ela sabia que os vizinhos que moravam lá perto, na hora que ela aparecer comigo, vão saber que alguma coisa está errada. Então ela decidiu viajar para uma aldeia. Aldeia que chamava Cade, e que tinha lá uma familiar dela. E nessa aldeia, quando ela chegou, ninguém sabia, pensou que ela simplesmente, eu era filho da filha dela ou de outra filha, e lá eu consegui simplesmente sobreviver. Essa senhora era uma senhora que não tinha posses, mas naquela época todo mundo vivia muito simples, e eu fiquei lá praticamente 2 anos e pouco. Eu lembro passagens dessa época. Naquela época você vestia uma camisola e embaixo tinha a cueca. Mas a cueca era proibido de tirar de qualquer maneira. Ela me proibia de tirar na frente de qualquer um, para não descobrir que eu era judeu. E lembro de passagem que eu passava na floresta com ela e nós procuramos lá ninhos de passarinho e ela alimentava esses passarinhos pequenininhos que eram no ninho ainda, semai com a saliva da boca dela. E era um lugar onde fiquei e passei muito bem. Como comida, eu lembro de passagem que a gente comia naquela época, uma panela que estava em cima da mesa de batatas e todo mundo comia junto lá, desse jeito. Mas sempre descalço, sempre muito simples, sempre a mesma camisola, sempre mesma roupa, porque não tinha posses. A sua mãe, na Alemanha, sabia onde o senhor estava? Ela sabia o nome dessa mulher? Ela tinha noção do lugar onde o senhor estava? Minha mãe, né, quando ela deu a mim para essa senhora já falou para ela que ela vai ser obrigada a viajar e deu para ela o nome da aldeia.
Quando minha mãe começou a trabalhar lá na Alemanha, com essas senhoras que eram doentes, que ela tratava delas, ela conseguia economizar algumas economias, fazer algumas economias. E com essas economias ela comprava fios de lã e tricotava algumas roupas, que ela sabia fazer isso. E era muito bem vista, porque era muito prestativa, era muito trabalhadora. Então, sempre ela arrumava alguma economia a mais e fazia as roupas e mandava por intermédio do correio para essa senhora, em nome dela, para essa localidade onde a gente estava. Então, sempre chegava algum pacote para ajudar essa senhora para investir e sobreviver. Teve sempre alguma ajuda dessa maneira. E quando a guerra acabou, a sua mãe tentou localizá-lo, como foi esse encontro? Quando a guerra acabou, em 1945, nessa época, justamente, essa aldeia, ela foi destruída pelos alemães. E nós mudamos para outra aldeia, outro lugar. Minha mãe, primeira coisa, o que ela fez quando chegou da Alemanha? Imediatamente, ela foi procurar essa aldeia. Essa aldeia notava, tinha só restos de casas queimadas, mas tinha algumas pessoas lá ainda sobrando. E ela começou a perguntar e ninguém sabia aonde nós mudamos. Só falaram que todo mundo tinha que fugir, tinha que ir para outro lugar. E ela andou algumas aldeias por volta, alguns dias, algumas semanas, não sei exatamente o tempo, até chegar na aldeia aonde a gente estava. Quando ela chegou nessa aldeia, justamente a filha dessa senhora, da Josefa, reconheceu ela. Ela viu ela na rua, andando, e reconheceu ela na hora. Falou, a senhora é a senhora do menino que foi dado para minha mãe. Eu vou te levar até lá. A minha mãe ficou muito, muito, muito emocionada, ficou muito surpresa e conseguiu me encontrar nessa casa aqui. E essa senhora, imediatamente, quando ela conheceu minha mãe, ela entregou a mim para ela. Ela não relutou, não quis retê-lo, nada, ela entregou. Não, ela sabia que eu pertencia à minha mãe, ela me salvou, ela se sentiu muito